Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, nessa nova série onde estamos estudando aqui as 3 mensagens de Apocalipse, ou do Apocalipse, ou as 3 mensagens angélicas, nós vamos agora estudar nessa terceira lição já dessa série sobre o Evangelho Eterno. Nós vamos aprender sobre mais esse Evangelho e que todo mundo deve ficar sabendo, ou vai ficar sabendo um dia ou outro, vai ficar sabendo sobre o Evangelho Eterno e terá a oportunidade. E aí a lição passada, de ter o seu tempo de decisão. Mas vamos nesse Evangelho Eterno. Hoje nós teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos, e eu trarei aqui as perguntas para discussão, O Ricardo esticou um pouco as férias dele, mas eu espero que ele continue lá ocupado com as atividades e que Deus abençoe, que renda, que ele conclua o que ele precisa fazer, e logo esteja de volta aqui conosco, gravando e trazendo aqui as suas contribuições. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado pela sua companhia até aqui. Espero que vocês continuem nos acompanhando até o fim aí do vídeo, até o fim dessa série de 13 lições sobre as mensagens do Apocalipse. E não se esqueça, de sempre deixar o seu joinha, isso é muito importante. E também se inscrever no canal se você não é inscrito, porque daí você já leva o alerta no seu dispositivo quando um vídeo novo sair. E deixa o sininho também acionado para você sempre receber o alerta de todos os vídeos e não só o que o YouTube desejar te orientar. Beleza, pessoal? Não esqueça também de compartilhar, isso é muito importante, e de comentar, que logo mais nós teremos aqui aquela parte gostosa dos comentários. Beleza? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós aqui conferirmos os comentários das entrelinhas. Espero que vocês estejam aí tendo um bom sábado, quem está assistindo no sábado, quem está assistindo no domingo. É um domingo de Páscoa, final de Semana Santa aí, temos agora início dos domingos especiais, ou se está assistindo durante a semana, que a sua semana esteja sendo muito abençoada. Temos agora aqueles comentários, estamos nas Olimpíadas dos Comentários. Quem está aqui no pódio é a Evangélica Online, o Genésio Mioto e Lições Fortes da Bíblia, Evangélica Online diz: estamos conectados com vocês. Forte abraço, um forte abraço. Outro perfil que está com o nome aqui, Evangélica Online, que acho que é o perfil profissional que transmite a palavra de Deus. Tá que nem a Beth lá do Vegetariano Consciência. Mas vamos lá, Evangélica Online, deixe seu nome aqui também, vê a cidade de onde está falando, mas muito obrigado, você é a primeira colocada aqui no pódio. Genésio Mioto: boa tarde, Lúcio, Deus é mais participante no canal Entre Linhas. Agora sim vamos estudar o livro de Apocalipse, aprender cada vez mais e conseguir o 5º lugar, estamos perto aí do pódio. Aqui para mim ele aparece como primeiro, talvez minha listagem aqui, segundo, Genésio? Mas que bom, tá no 5º lugar aí quando você foi comentar. Lições Fortes da Bíblia, olá meus queridos irmãos, olá para você também. Edilza Nascimento: bom sábado, vídeo curtido, compartilhado e comentado, ela não deixa aqui, mas eu acrescento. Tenham todos uma produtiva e feliz semana. Obrigado, Edilza, que seus dias também estejam muito produtivos e cheios das bênçãos de Deus. Adriana Kuhn deixa aqui: feliz sábado, pastores virtuais, LAM, que é o Lúcio, o Alexandre e o Marcos. Hoje temos Impacto e Esperança. Oremos para que todos recebam o livro Grande Conflito e venham para Cristo, que é a nossa missão, pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus. Gratidão sempre, Deus abençoe vocês. Também amo o outono, clima, Lúcio. Outono é a primavera, minhas estações preferidas, diz aqui a Adriana Kuhn. Que legal. E ela participando aqui do Impacto e Esperança, eu também distribuí meus livros. Espero que o Espírito Santo esteja iluminando a mente dos meus amigos, para que eles aos poucos vão lendo. É um livro assim que eu sei, eu já fui de outra religião, então eu sei como que é. E às vezes ele é até provocativo, as mensagens que estão lá, mas que o Espírito Santo trabalhe nos corações, Esmeralda Viana, minha sogra, boa tarde, bom estudo a todos, E obrigado, sogrinha. Adriana ainda deixa assim: bem lembrado, Marcos, minha igreja aqui em Ijuí, Glória, colocamos roupa azul para pensar e lembrar do autismo, Foi o domingo passado que temos várias crianças e adultos com autismo. Legal, que o Marcos trouxe aqui na mensagem dele. Valdenice Martires Cerqueira, lá de Presidente Prudente, São Paulo, aqui no norte do Paraná, que é no sul de São Paulo, perto do norte do Paraná. Boa tarde a todos os envolvidos no canal Entre Linhas. Demorei hoje, por causa do Impacto Esperança, mas ela deixou lá CCC. Obrigado, Valdenice, pelo seu carinho, Por todos os sábados você está deixando aqui sempre um abraço a nós. Nós nos sentimos muito privilegiados porque o tempo é o bem mais precioso que o ser humano tem e você está dedicando um pouquinho do seu aqui para o canal Entre Linhas.
Centro de Estudo Hospital Lourenço Jorge, né? Outro perfil aqui. Já conheço o irmão Cavaco, ao vivo e a cores. Vai ser bem legal os comentários dessa semana. Até o irmão João Cavaco deixou um alô aqui, né? Ele existe, o irmão João Cavaco é real. Minha filha mora em Lisboa e frequenta a Igreja Central. Uma vez ao ano eu vou visitá-la lá, vejo e ouço o referido irmão. Que legal! E daqui a pouco o irmão João Cavaco deixa o seu alô especial, né, irmão João Cavaco? Que bom! Josefa Ascenso, olá, quarteto abençoado, passando para agradecer mais esse estudo da lição do segundo trimestre de 2023. E também a Josefa quer pedir oração pelo reconciliamento, né, conjugal do meu irmão. O irmão aqui da Josefa Ascenso, né, precisa se reconciliar, né, com a cônjuge, e também por minha sobrinha neta de 20 anos que está se envolvendo com drogas, que é difícil. Fiquem com Deus, abençoada semana para vocês. Vamos orar aqui pelo irmão da Josefa, né, o casamento da irmã da Josefa Ascenso, e também pela neta. E não é fácil, né? Já tive problemas em família também, só Deus mesmo, só joelho, orando para quebrar até alguma coisa que é muito sagrada, o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio a gente não sabe usar direito, né? Não clama a Deus e a gente vai atrás das drogas. É normal para a nossa natureza. Nilza Amaral. Olá, meninos. Hoje eu atrasei um pouco, mas estou aqui para aprender mais sobre a revelação de Deus. Que bom, Nilza, né? Seja muito bem-vinda. Helena Saraiva, louvado seja por vocês, meninos. A Helena Saraiva vai deixar o CCC, o curtido, comentado e compartilhado com os amigos. Fui até o final. Só bênçãos, feliz semana também. Joivaldo Quirino. Boa tarde, queridos irmãos. Já curti, já compartilhei e agora está comentando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra de paz. Exatamente. A Hilda Pinheiro, a mãe do Ian, né, nosso fã aqui também. Legal, Adriana, meu filho Ian é adulto e é autista, meu orgulho. Guerreiro de Jesus, já teve todo tipo de comodidades e com Jesus venceu a todas. Ele gosta muito do Entre Linhas, especialmente quando o Ricardo, o Alexandre falam um assunto polêmico, né? Sobra para mim, que tem que ficar explicando e pausar para ele entender. Que Deus abençoe todos os nossos filhos autistas. Que Deus abençoe e aumente a sabedoria espiritual dos irmãos Lúcio, Marcos, Ricardo e Alexandre. Um abraço do Ian. Um abraço aqui também do irmão Lúcio, que está aqui, né, fazendo um barulhinho. Meu filho, o Murilo, que também é autista, mas está aqui firme e forte acompanhando o pai, né? Faz parte, né, Murilo? E o irmão João Cavaco deixa aquele comentário, né, aquela extensão, aquele aprofundamento da lição. Comentário sobre as decisões do capítulo 14, né, lá de Apocalipse. Primeira parte ele fala sobre decisões e o seu contexto. E ele diz assim, o capítulo 14 tem como princípio, né, as decisões a serem tomadas perante o Evangelho, que nos últimos tempos vão estar sob a pressão das ideologias e da publicidade do mundo em confronto com o apoio do Espírito Santo. Aí ele traz aqui também o conflito entre o amor, a verdade e a paixão, a mentira. O amor, a verdade e a paixão, a mentira. Traz aqui Apocalipse 14, entre o 13, o 15 e o 17, ele traz uma sessão aqui só para trabalhar esses versos. Na quarta sessão, o processo e consequência das decisões, que é importante, né, o que ele trabalha aqui, ele tem o dom da palavra nessa sessão aqui, né? E por fim, que diria, só surpresa e novidades de vida, maravilhas que nos sustentam em vitórias e felicidades sem fim, né? Que Deus realmente, né, cubra com o nosso amor, é o desejo aqui do irmão João Cavaco. E aqui tem o outro comentário do irmão João Cavaco, e esse sim, esse é exclusivo do Entre Linhas. Estimados irmãos, eu vejo Entre Linhas, que me servem de grande inspiração. Agradeço muito dos irmãos brasileiros como Entre Linhas e aos restantes dos irmãos da América Latina, que são para mim os depositários do Espírito Santo, que me inspiram os comentários. É interessante que a minha ocupação, para além de enfermeiro e farmacêutico, já estamos sabendo aqui a profissão do irmão João Cavaco, são também a gestão da saúde, né? E ele está a acabar o mestrado, está terminando o mestrado, as relações internacionais, sociologia e ciência política. Enfim, enquanto houver fôlego, diz o irmão João Cavaco, em mim são os irmãos o meu grande motivo, porque infelizmente por aqui a recessão não é muito feliz. Enfim, escolhas, né, as quais eu respeito. O que querem, sou uma mistura de várias culturas, mas creio que os 5 anos na minha juventude de aprendizagem com professores brasileiros, lá nos Irmãos Maristas, na beira de Moçambique, levam-me a ser muito sensível à cultura espiritual adventista brasileira. É a vida. Continue, irmãos, que são vida de Cristo na minha vida. Bem hajam. Saúde aqui o nosso irmão João Cavaco. Muito obrigado, um abraço.
A gente fica super feliz de receber aqui o seu comentário, de saber que o irmão João Cavaco está bem, né? E todo mundo aí mandando um abraço para ele. Você vê, né? De um comentário do irmão que conhece, que a filha mora em Lisboa, conseguimos chegar no João Cavaco, né? Outra irmã aqui, com muito carinho, deixa o comentário, Lina Moura. Bom dia, garotos, assistindo agora. Grande abraço e bom domingo. Joselina Beda, que lição maravilhosa, diz a Joselina. Muito bem explicado. Quanta dedicação com a palavra de Deus. Deus os abençoe e que essas mensagens de salvação alcancem muita gente. É o nosso desejo, Joselina, por isso a gente cobra. Dá sua curtida, dá sua compartilhada para que mais pessoas se interessem, né, para a lidar, né, com essas coisas, principalmente nesse trimestre que vamos falar sobre Apocalipse, um livro tão temido, né, por muito e tão desconhecido. Paty Santos, hashtag fui até o segundo Lúcio, gostei muito da participação do Lúcio nos comentários de sexta. Valeu, Adriana Kuhn também deixou um abraço, né? Valeu, pessoal, tô tendo que me desenvolver aí também, né? Vilma Chico Mendes, Deus abençoe a família e o ministério de cada um de vocês, feliz semana a todos nós. Sandra Bitar, olá meninos e a todos da grande família Entre Linhas, espero que todos estejam bem. Aqui na IASE de Botafogo, no Rio de Janeiro, estamos todos vivendo a Semana Santa. Jesus venceu. Estamos todos muito felizes com as mensagens e os vários ensinamentos para aprendermos cada vez mais de Jesus e de seu amor por nós. Como sempre, a lição e a forma como vocês desenvolvem o conteúdo nos leva a buscar mais e mais conhecimento sobre aquele que é a razão do nosso viver, Jesus. Na lição 1, comentei sobre as consequências de nossas escolhas, não só para nós mesmos, bem como para nossos familiares e sociedade em geral. Já com a lição 2, aprendemos que nossas escolhas se ampliam para consequências eternas, não só relacionadas a nós mesmos, mas também a todos os seres e mundos criados por Deus. Hoje construímos nosso caráter eterno e viveremos em comunhão com Deus e sua criação eternamente. Contudo, se não houver transformação, santificação, não estaremos aptos para o processo seguinte, qual seja a glorificação. Não teremos a oportunidade de participar com nossa experiência, vivência, conhecimento com os demais e acredito que Deus e os demais seres ficarão tristes por não estarmos juntos. Sei também que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, em Apocalipse 21:4 diz isso, e que não lembraremos do sofrimento imposto pelo pecado, mas haverá perdas e somente o estar com Jesus superaremos tudo. Gostaria de fazer um outro destaque aqui, a Sandra acrescenta, que considero interessante. Jesus se denomina Filho do Homem, ele nos entende, não só por ter se colocado em nosso lugar e vivido nossas provocações, tentações, mas por ser Deus onisciente, onipotente e onipresente. Para entender Deus e seu amor, acredito que necessitamos mais que a eternidade para nos aproximarmos deste conhecimento. Mas para chegar à eternidade, o Espírito Santo nos auxilia no amadurecimento, na santificação, para que Cristo, na sua segunda vinda, colha os frutos maduros. O nosso amadurecimento é muitas vezes imperceptível por nós. Nossa transformação é vista por nossos familiares e amigos e nos damos conta dele quando eles mencionam. E são estas mudanças que estão sinalizando o nosso destino. Necessitamos a cada dia nos aproximarmos de Deus e de sua palavra, assim escutaremos sua voz nos orientando no caminhar, nas ações, nos relacionamentos com os irmãos, na simplicidade do viver em Cristo. Hashtag fui até o final, muito agradecida. Deus abençoe vocês e familiares, grande abraço. Um grande abraço também para a irmã Sandra Bitar, que deixa aqui sempre esse comentário especial. E o último comentário, nossa irmã Marinalva Ferreira. Oi, família Entre Linhas, feliz restante de semana para todos. Ando um pouco afastada do canal. Aqui deixo o meu recado, diz a irmã Marinalva. Que possamos estar preparados para apressar o regresso de Jesus. Que não sejamos só ouvintes, e sim que coloquemos em prática o mandato do Senhor, do Senhor, levando a mensagem do Evangelho Eterno. Abraço desde Astúrias, Espanha, Lisboa, Espanha, Europa, tinha lá o irmão da África, Moçambique, Chile, e é isso aí, né? Chegando a todo lugar, graças a você que compartilha, que curte, que manda aí esses vídeos para todos os lugares do mundo. Muito obrigado, pessoal, pelo seu comentário, pelo seu carinho. É longo, mas lembrando, né, quem não gostou, é só pular, né, já pula agora para a oração. Vamos então iniciar agora, teremos o Alexandre, o Marcos, e eu volto no final com as perguntas para a discussão, aprendendo aqui a discutir algumas coisas, né, não é muito da minha área, mas falar de Jesus é o maior carinho, o maior amor que nós temos. Então, nesse momento, né, vamos clamar a Deus aí a direção, porque, né, virão palavras, meditações que precisam nos edificar aí sobre o Evangelho Eterno. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos conectamos contigo nesse momento, ó Pai. Não através de Wi-Fi, não através de internet, de nada. Através de uma oração. Esse recurso, essa rede
que o Senhor nos deixou à nossa disposição e que não tem plano a ser pago, não tem largura de banda para esgotar, Pai. Podemos usá-la, cada vez que nós usamos, mais queremos usar. Então, nesse momento, Pai, clamamos a Ti através da oração, que dirija a mente de cada um que nesse pequeno, curto espaço de tempo vai se concentrar no estudo da Tua Palavra sobre o Evangelho Eterno. Continue usando o Alexandre e o Marcos para que eles continuem trazendo, ó Pai, reflexões aqui a respeito da Tua Palavra e essas reflexões venham nos edificar no nosso dia e nas nossas relações com os nossos amigos e irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chega aí então, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, meus irmãos e irmãs. Fica a minha saudação a todos e todas aqui. Um abraço para vocês. Como vocês devem ter notado, ainda estamos sem Ricardo. Ricardo está viajando a trabalho. Então, estamos cobrindo ele, eu e o Marcos André. Eu continuo com a lição de sábado, de domingo, de segunda-feira. E o Marcos André acompanha vocês a partir da lição de terça, depois quarta e quinta-feira. Lição dessa semana tem por título o Evangelho Eterno. E finalmente nós chegamos agora às 3 mensagens angélicas, né? A temática geral da nossa lição do trimestre são as 3 mensagens angélicas. E na lição dessa semana nós finalmente chegamos na primeira parte da primeira mensagem. O verso para memorizar dessa semana diz assim, Apocalipse 4:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Destacamos desse texto, em especial, a universalidade dele. O evangelho eterno que o anjo tem para pregar não é um evangelho direcionado aos judeus, não é um evangelho direcionado aos cristãos, não é um evangelho direcionado aos adventistas. É um evangelho direcionado a todos, é um evangelho direcionado a toda a humanidade. A lição de sábado, ela traz um paralelo que eu nunca tinha pensado, não sei se os irmãos já haviam pensado, mas que eu achei muito interessante, que é o paralelo entre o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, Ele é o Senhor. A oração que o povo de Israel fazia e que em muitos aspectos era um elemento distintivo da cultura judaica. Ajudava os judeus a lembrarem quem eles eram, especialmente num ambiente dominado pelo politeísmo, pelo paganismo da região do Crescente Fértil, dos caldeus, dos babilônicos, dos povos que habitavam a região de Canaã, né, os cananeus. No meio de todo esse povo idólatra, o povo de Israel era um povo que não fazia para si imagem de escultura. No meio de todo esse povo politeísta, o povo de Israel era um povo que não fazia para si culto a deuses que não fossem o Deus de Israel. Adonai, o Senhor nosso Deus, é único. O autor da lição ele vai fazer um paralelo muito interessante dessa oração com as 3 mensagens angélicas, dizendo o seguinte: embora as 3 mensagens angélicas sejam mensagens de um evangelho direcionado a todo povo, a toda língua, a toda raça, a toda nação, ela ocupa para os adventistas um papel especial na construção de sua identidade. Nos lembra quem nós somos, porque nós somos a igreja que prega com muita ênfase a breve volta de Jesus, o advento. As 3 mensagens angélicas anunciam o juízo, anunciam a volta de Jesus e anunciam a salvação em Cristo Jesus. Elas devem ser um elemento importante na construção da nossa identidade. O que é ser adventista para você?
Já pensou nisso? Ser adventista é ir na igreja? Adventista? Ser adventista é ir na igreja aos sábados? Ser adventista é guardar o sábado? Ser adventista é não comer carne de porco? Ser adventista é assistir os vídeos dos youtubers adventistas? Ser adventista é estudar a lição da escola sabatina? Ser adventista é ser batizado por imersão? É acreditar em Ellen White? Nada disso é ser adventista, na acepção da palavra adventista. Para ser adventista, é preciso anunciar o advento de Jesus. Quantas vezes na nossa prática religiosa nós mudamos o foco ou perdemos o foco daquele que deveria ser o alvo principal, a preocupação principal e a mensagem principal? Jesus está voltando. É chegada a hora do juízo. É chegado o tempo do grande dia do Senhor. Essa é a mensagem central para nós. O coração do adventismo não está na dieta alimentar, o coração do adventismo não está no sábado, o coração do adventismo não está no espírito de profecia. O coração histórico do adventismo está na breve volta de Jesus. Antes do movimento adventista, quando ainda havia o movimento milerita, nossas raízes estão nesse substrato, lá no movimento milerita, um movimento que anunciou a volta de Jesus. Nós nascemos anunciando a volta de Jesus. E a igreja adventista findará os seus dias na terra um dia, porque Jesus Cristo voltará e a igreja adventista não vai existir para sempre. No céu não vai ter adventista, porque no céu a gente não vai pregar a volta de Jesus. Então no céu eu não vou ser adventista. Mas enquanto a igreja adventista existir nessa terra, a centralidade da nossa mensagem não é a família tradicional, não é o sábado, não é o espírito de profecia, não é a reforma de saúde. A centralidade da nossa mensagem é a muito breve volta de Jesus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Essa era a mensagem que trazia identidade para Israel. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Por aí começa a mensagem que é central para os adventistas. Avançamos para a lição de domingo, que tem por título Um Livro de Esperança e Graça. E aí essa lição de domingo ela vai ter como preocupação central entender um pouco da compreensão geral do livro de Apocalipse. Esse livro que com certeza você já ouviu falar, só doido entende, ou quem lê fica doido. Esse livro que traz um monte de animais e que geralmente é alvo de tanta especulação, de tantos exageros, de tanto medo por parte de alguns. Esse livro de Apocalipse, ele não é um livro sobre medo, ele não é um livro sobre pavor, ele é um livro, conforme diz Apocalipse 1, versículo 1 até 13, da revelação de Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Apocalipse é a revelação. Apocalipse é uma mensagem de tranquilidade, mas de alerta também para o povo de Deus, para que os cristãos saibam coisas que muito em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 3, eu considero muito interessante, porque serve como antídoto para toda essa compreensão negativa do livro e amedrontadora, porque diz assim: bem-aventurado, quer dizer feliz, ditoso, venturoso, alegre, aquele que lê e ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo.
Logo na abertura do livro de Apocalipse, vem uma mensagem falando assim: você é bendito, você é feliz, você é alegre, porque você está tendo a oportunidade de ler e de conhecer esse livro. A mensagem dele é uma mensagem que anuncia que o tempo está próximo. E esse tempo é um tempo de juízo, mas é também um tempo de festa. Porque muito em breve os remidos cantarão o cântico dos remidos. Apocalipse 14, verso 6, outro texto da lição de domingo, é justamente o texto do verso para memorizar. Falando de um evangelho eterno que deveria ser pregado a todos que habitam na terra, a nação, tribo, língua e povo. Quer dizer, o livro de Apocalipse é uma mensagem universal, é uma mensagem para todos. Não é uma mensagem para um grupo específico, não é uma mensagem para uma religião específica, não é uma mensagem para uma igreja específica. O livro de Apocalipse traz uma mensagem feliz, alegre, de bem-aventurança para todos. Lição de segunda-feira, o Evangelho Eterno. A mensagem que o anjo anuncia em Apocalipse 14, verso 6, é um evangelho eterno. Ele tem um evangelho eterno para pregar. Então a gente começa a lição de segunda-feira tentando entender qual é esse evangelho. E nós temos ali na lição de segunda-feira, três textos base. 1 Coríntios 15, 1 a 4, Romanos 3, 24 e 26 e Romanos 5, 6 a 8. Cada um desses textos apresenta aspectos diferentes, aspectos novos ou novas luzes sobre esse evangelho eterno. 1 Coríntios 15, 1 a 4, eu estruturei ele em torno de três verdades principais, três leituras. Eu orientei a minha leitura em torno de três verdades principais. Primeiro, é o evangelho eterno pelo qual sois salvos. O evangelho eterno que o anjo anuncia é o evangelho eterno pelo qual nós somos salvos. É a palavra de salvação. Isso é muito importante. O segundo elemento de 1 Coríntios 15, 1 a 4. Cristo morreu por nossos pecados. Quer dizer, a mensagem desse evangelho eterno encara como central o sacrifício expiatório de Cristo em favor de nós. Cristo morrendo pelos nossos pecados. Mas a terceira mensagem central dentro desse evangelho eterno é de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 4. Se Cristo não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E a sua ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho Eterno. Romanos 3, 24 a 26 traz outros elementos. Primeiro, somos justificados gratuitamente pela sua graça, que é em Jesus. Então, esse Evangelho Eterno é o Evangelho da graça. Nós não temos como pagar por ele, nós não temos como pagar pela nossa salvação. Nós somos salvos pela graça. E essa graça não habita numa montanha, essa graça não habita num lugar, essa graça não habita numa igreja. Essa graça está em Jesus, nosso Senhor. Continuando, ao qual Deus propôs para propiciação, quer dizer, Deus propôs o sacrifício de Cristo. A iniciativa do plano da redenção não provém de mente humana, provém de Deus. Para demonstração de sua justiça neste tempo presente. Terceiro elemento importante desse segundo texto, Romanos 3, 24 a 26. Acontece no sacrifício de Cristo a demonstração da justiça de Deus. Porque em Cristo Jesus, Deus preserva inalterado o seu caráter de amor, mas ele preserva também inalterada a lei do seu caráter. A lei que diz que Deus é o Senhor e que Deus é justo. Quando Cristo morre, ele resgata diante do universo a integridade do caráter de Deus, demonstrando, sobretudo, a sua justiça. O terceiro texto, Romanos 5, 6 a 8,
fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda fracos. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Quer dizer que a iniciativa de salvação de Deus para conosco, ela acontece antes do nosso processo de justificação e de santificação. A iniciativa de Deus precede a nossa conversão. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda ímpios. Essa é a introdução do Evangelho Eterno. A mensagem que o primeiro anjo das 3 mensagens angélicas prega. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho Eterno a pregar. Vocês continuam agora com Marcos André. Eu me despeço, deixo aqui meu abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Ainda estamos num formato um pouco diferente, porque o Ricardo ainda não retornou, mas nós cremos que ele breve voltará, né? Nós temos essa esperança. Então nós vamos, por enquanto, fazendo nesse formato aqui, né? Uma história de graça é o título de terça-feira, mas eu dei títulos diferentes aqui do autor. Por exemplo, na terça-feira eu botei aqui graça premeditada, porque o autor fala que as 3 mensagens angélicas são, na verdade, uma história de graça, né? Uma história que reflete a graça de Deus. E ele fala, então, que Deus não esperou que o homem fosse pego pelo pecado para estabelecer um plano que viesse a salvar o ser humano. Então Deus nunca é pego de surpresa, né? Ele estabeleceu, antes mesmo da criação do homem, né, um plano que pudesse salvá-lo. Nós lemos isso em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o decreto de morte contra Jesus, ele já foi estabelecido lá na fundação do mundo, antes mesmo da criação do primeiro homem e da primeira mulher e, portanto, antes do pecado. Não foi mediante a coisas corruptíveis, né, coisas passageiras, que ele nos libertou e nos comprou, mas pelo sangue de um cordeiro sem defeito, no caso Jesus, né? Então 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 a 20, nós lemos isso aí. Então Deus estabeleceu o plano da salvação, no qual Jesus Cristo teria que morrer para pagar os nossos pecados. Então, mesmo antes da criação do ser humano, ele já sabia que o ser humano iria pecar e estabeleceu esse plano para que pudéssemos ter um recurso de salvação. Então, esse é um amor infinito, né? Então, a expressão Evangelho Eterno, que nós lemos em Apocalipse 14, verso 6, ela significa que isso está estendido ao passado, ao presente e também ao futuro, né? O eterno, ele tem essa extensão, apesar de que a palavra eterno no hebraico nem sempre ele se refere a tempos passados, né? Mas nesse caso aqui, como o texto faz referência clara ao Cordeiro lá na fundação do mundo, né? Nós podemos falar de passado, presente e futuro, já que o Evangelho ele era já anunciado, né? Apesar de não ser concretizado, ele foi concretizado somente com a morte de Jesus, mas ele já era anunciado e nos mínimos detalhes, né? Então ele previu que o ser humano faria escolhas erradas, uma vez que suas criaturas tinham a capacidade de escolher. Ele nos criou livres e escolheu nos criar livres com a capacidade de amar e também com a capacidade de errar, né? Então a lealdade forçada ela é contrária ao plano de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, né, quando uma fé, uma religião ou mesmo um grupo de pessoas tenta impor a sua fé a outro grupo por meio da força ou por meio de recursos que não sejam unicamente o amor, que não sejam unicamente a liberdade, né? Por isso que não podemos de maneira nenhuma consentir na união entre Estado e religião, Estado e fé, né? Existe a possibilidade de fazer escolhas erradas e Deus arcou com essas consequências, né? Então o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. É um texto que nós lemos, né? Da Casa Publicadora, o livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. E aqui tem um texto bíblico que diz: a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então Deus
estabeleceu o seu plano e revelou no momento oportuno, né? Então, o Evangelho eterno fala não só de passado e do presente, mas também do futuro com esperança. Fala de viver eternamente com aquele, né, que o coração anseia estar para sempre conosco. Então Deus, ele deseja estar por toda a eternidade, por isso que ele criou o homem com imortalidade condicional, né? O homem poderia permanecer vivo e Deus estabeleceu um plano da salvação, no qual novamente ele nos chama para a vida eterna. Efésios capítulo 1, verso 4, aqui na perguntinha do rodapé: você foi escolhido por Cristo para ser salvo. E ele fala que nós somos chamados para sermos irrepreensíveis em amor. A palavra irrepreensíveis é amonos, que quer dizer, é como se fosse algo contrário, né? É contrário ao mundo. Enquanto que o mundo ele é egoísta, nós somos amorosos, né? Nós somos chamados para amar, contrário aos projetos desse mundo. Na quarta-feira, o título do autor é Em Todo o Mundo, e no meu título é Graça Abrangente. Qual é a extensão da proclamação do Evangelho eterno? Lá no Apocalipse, né, nós vemos que o Evangelho deve ser proclamado a cada tribo, nação, língua e povo. Então, exige os nossos melhores esforços e requer total comprometimento para o cumprimento dessa missão. Nós estamos sendo chamados para pregar a todos indiscriminadamente, para pregarmos em todos os lugares indiscriminadamente. Então, a nossa mensagem ela deve transpor as barreiras culturais, as barreiras que nós mesmos criamos, né? Então, aqui o autor ele diz assim: Cristo, que nos inspira em algo maior do que nós mesmos, nos leva para além dos confins estreitos da nossa mente para uma visão mais grandiosa. Essa mensagem de salvação a cada tribo, nação, língua e povo deve ter surpreendido muito os judeus, né? Os primeiros cristãos, eles eram judeus e eles acreditavam em coisas meio preconceituosas a respeito das outras nações. Então, Deus nos chamou aqui, né, através dessa fala, chamou primeiramente eles e também nos chama hoje a quebrarmos as nossas barreiras de preconceito. Então, nós podemos substituir aqui a cada nação, tribo, língua e povo pelos nossos próprios preconceitos, né? Nós podemos substituir aqui pelas coisas que nós colocamos como barreira. Então, aquele não pode, aquele não vai ser salvo, aquele daquele partido, aquele daquela ideologia, aquele daquele pensamento. Nós devemos derrubar todas essas barreiras, né? Em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, nós lemos aqui que Deus não só nos chamou para essa missão de pregar a todo povo, nação, língua, como também nos encorajou fazendo uma promessa, né? Ele disse que, além da missão que ele estava dando também a promessa de que estaria sempre conosco. É uma promessa especial para aqueles que saem a proclamar o Evangelho. É a promessa da presença de Deus ao lado desses missionários, né? Tem um livro aqui que é citado, né? O nome do livro está em inglês, A Quest for More, Buscando por Mais, Vivendo Algo Maior que Você. Então, buscando por mais, vivendo algo maior que você. Os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que a sua própria vida, é o que diz esse livro, né? E isso nós vemos realmente que os seres humanos, eles desejam ampliar os seus horizontes, eles desejam se unir a grupos cada vez maiores, mas nós criamos muito mais divisões, né, do que pontos de contato. Essa é a grande verdade. Nós temos muito mais a capacidade de criar barreiras do que de nos unirmos, né? Mas o Evangelho ele nos une numa só missão e derruba por terra todas essas barreiras, né? Então as ideologias mundanas, as ideologias que querem nos dividir, elas são contrárias ao Evangelho. O Evangelho é o Evangelho para todos, para todas as pessoas, onde quer que elas estejam, crendo no que quer que elas creiam e vivendo da maneira como elas estiverem vivendo. A mensagem do Evangelho precisa atingir a todas essas pessoas, né? Não há nada mais inspirador e satisfatório do que fazer parte de algo maior, especialmente quando Deus nos chama para fazer parte de algo tão grandioso como o plano da salvação.
Na parte de Jesus, ele pagou o preço mais alto. Na nossa parte, nós levamos a boa notícia, nós levamos o Evangelho. Na perguntinha do rodapé, você já esteve envolvido em algo maior do que você? Como que isso impactou você? O que poderia ser maior do que ser usado pelo Criador do cosmos para fazer diferença eterna no universo? O que poderia ser maior, né, do que ser chamado por Deus para uma missão? Na parte de quinta-feira tem o título do autor, Um Movimento Missionário, e eu chamei de Graça em Ação, porque ele pediu para a gente estar sempre atento à graça, né? Então a graça em ação é levar o Evangelho, né? Por meio do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas tiveram uma compreensão cada vez maior das 3 mensagens angélicas, né? Eles foram se descobrindo já em ação, eles descobriram que eles estavam cumprindo as 3 mensagens já em ação e foram identificando ali as suas ações através desse chamado, né? Então Deus tinha uma mensagem para esta geração, uma mensagem urgente que deveria ser proclamada a toda tribo, nação, língua e povo. E em 1874, a Associação Geral enviou nosso primeiro 1874, a Associação Geral enviou nosso primeiro missionário para a Europa. Ellen White chamou então John Andrews, um homem que ela chamou de mais capaz em nossas fileiras. Ela enviou para fora, para um território desconhecido, né, um homem que poderia, se ficasse na igreja, por assim dizer, né, instruir muitas pessoas e capacitar muitas outras pessoas. Mas ela priorizou a pregação do Evangelho, né, não só ela, como os líderes ali reunidos nessa convenção, nessa reunião, né? Por que enviar um homem assim para um lugar que havia bem poucos crentes, né? Um homem capaz, ele havia perdido a sua esposa há pouco tempo, né? E por que ele deixaria a sua casa com seus filhos para ir por uma terra distante? Porque eles estavam movidos pela esperança da vinda de Jesus. Que semelhança há nos seguintes textos: Apocalipse 14, verso 6, que é o texto que estudamos na semana, Atos, capítulo 1, verso 8, e Mateus, capítulo 24, verso 14. O comando de Jesus é: vá e pregue o Evangelho, né, a todo mundo. Só falta essa profecia a se cumprir. Aí o autor comenta aqui que a pregação do Evangelho salta as fronteiras geográficas, penetra nas áreas mais remotas da terra, atinge pessoas de todas as línguas e culturas. Por fim, impactará o mundo inteiro. Como é fascinante saber que a nossa mensagem até agora chegou a mais de 210 países dos 235 países reconhecidos pelas Nações Unidas. Realmente é muito bom saber disso, né? Saber que a mensagem está se espalhando pelo mundo, mas eu não creio que Deus tenha um mapa mundi com um alfinete e a cada vez que um missionário é enviado, ele marca aquele país. Eu creio mais que Deus ele está olhando individualmente a cada pessoa. Então a missão mundial ela também contempla a minha família, contempla os meus filhos, contempla o meu vizinho, contempla a minha própria igreja, a minha própria comunidade e assim por diante. Nós precisamos nos envolver de maneira pessoal nessa missão, formando duplas missionárias, dando estudo bíblico, convidando as pessoas para ouvir essas mensagens e compartilhando também o link aqui do canal, né? Bom, eu termino aqui essa minha participação. Nessa semana o Lúcio vai fazer a parte da sexta-feira. Eu espero que ele continue depois do retorno do Ricardo, porque eu gosto muito dessa participação do Lúcio. Ele saiu muito bem na semana passada. É bom conhecer um pouco mais sobre as opiniões do Lúcio, né? Ele sempre faz mais aquela parte mais formal, mas é bom saber também que ele está atento aí ao estudo da lição e atento ao que nós estamos comentando aqui. Um abraço a todos, que Deus abençoe ao Ricardo, ao Lúcio, ao Alexandre, que Deus abençoe também a mim e a cada pessoa que nos acompanha aqui. E até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Nesse momento, então, vamos passar aqui para as perguntas para consideração, né? Quem segue o manualzinho aqui, ó. Quem não seguiu ainda, temos aqui o manualzinho, todo trimestre, com todas as lições. E na sexta-feira tem a pergunta número 1, que começa com uma citação aqui de Ellen White, né? Da revista Review and Herald, de 1º de abril de 1890, que diz assim: vários me escreveram perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi, aqui escreve Ellen White, né? É a mensagem do terceiro anjo em realidade.
E aí a pergunta: que relação há entre justificação pela fé e as 3 mensagens angélicas? Bom, pessoal, qual é a relação sobre a fé? Primeiro que a fé é você crer, né? Simplesmente você acreditar, você dirigir a sua mente e colocar dentro da sua mente e falar assim: nossa, essa é a verdade, né, que eu sigo. Sobre a mensagem, as 3 mensagens angélicas, né, temer a Deus, dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar. E temos sobre o evangelho eterno, sobre caiu a grande Babilônia. Temos, assim, a relação entre a fé e as mensagens angélicas é que você precisa crer, né? No meu ponto de vista matemático, né? Binário, né? 0 ou 1 aqui que eu trabalho, você precisa crer ou não crer, né? Acho que não tem meio termo aqui nas 3 mensagens angélicas. Não é algo assim que você possa falar, não, acho que essa é legal, a outra não sei, talvez, né? Não é lógica fuzzy, né? É lógica booleana mesmo, é 0 ou 1. Né? Você crê nas 3 mensagens angélicas, sabe que isso vai acontecer, louvado seja Deus, né? Ou você não crê em nada, e aí você desmorona porque você não, né? Um monte de outras lições de Deus vão perder o sentido. Então, realmente essa relação da justificação pela fé, né? Do você crer e você ser justificado, é justamente porque, né, Deus fala assim, apenas creia, né? Claro que quando você crê, né, você já tomou a maior das decisões, né? Você falou, não, eu quero seguir a Jesus Cristo. E a partir desse momento, né, o sacrifício de Cristo, que nós estamos estudando nessa lição na Semana Santa, nós já vimos, por exemplo, que, né, todo o sacrifício de Cristo através de um homem, Hebreus fala, né, porque é necessário que através somente de um homem, assim como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação plena, né? Hebreus deixa muito claro, a Paulo, né, em Hebreus, deixa muito claro, é plena. Então a nossa justificação pela fé, ela é completa dentro das 3 mensagens angélicas, dentro do sacrifício que Cristo fez, porque você consegue exatamente, não adianta você se esforçar, porque por esforço humano ninguém é capaz de se salvar, a gente já aprendeu isso em outras lições, mas que ao crer, né, você aproveita, acho que é um benefício, né? Você se conecta com a sua justificação, ou seja, você é justificado diante de Deus pelo Filho do Homem, né? Como a Sandra comentou. Então, a relação entre justificação pela fé e as 3 mensagens angélicas, eu penso que é isso, né? A fé primeiro crer e a justificação por você crer, né, vem de Cristo que impõe sobre nós as suas vestes e nos justifica perante o Pai. O 2, reflita sobre a expressão evangelho eterno, né? Foi o tema aqui. O que é eterno no evangelho? Essa é uma boa pergunta, né? Agora, como é uma resposta bastante pessoal, né, nessas perguntas para discussão, para consideração, o que é eterno no evangelho? Bom, uma coisa é bem clara, né? A eliminação do pecado, ela é eterna no evangelho, né? Tudo isso está acontecendo justamente porque Deus permitiu que o pecado viesse a amadurecer até o seu final, para que ele fosse cortado, para que ele fosse extinto de uma vez por todas, para que no céu não haja nenhuma outra dúvida. Será que a vontade de Deus não é tirana? Né? Será que Deus não é um tirano e nos força a fazer a vontade dele? Não, eu acho que existe uma possibilidade de paz e amor sem ser pela vontade de Deus. Vamos experimentar? Acho que isso não vai haver no céu, né? Ou seja, o evangelho é eterno, ou seja, essa boa nova de que o pecado acabou, o pecado vai acabar para sempre. Olha o Murilo participando do vídeo, né, Murilo? Manda um abraço pro Ian, Murilo. Manda. Olha lá, tá mandando, Ian. É o jeito de comunicação dele com o pé. Então, o evangelho é eterno. O que é eterno no evangelho, né? Para mim, né, na minha consideração, o evangelho, porque Deus é eterno, o céu é eterno, tudo já é eterno desde a sua criação. Mas eterno vai ser a extinção do pecado e eterna vai ser a impossibilidade do pecado surgir novamente, pelo fato de, né, na sua onisciência, Deus está permitindo tanta tragédia. Nessa semana aí nós estamos aí nos noticiários recebendo as tragédias, e você vai ver na causa, né, por que aconteceu. Porque as pessoas, os homens, né, na sua justiça, permitem, né, que outras pessoas, mesmo falhas, né, que têm a pagar, mas elas estão soltas, elas não demonstraram ainda. Agora está falando com o Ian. Fala, Murilo. Espero que pegue aqui. Não vai pegar o microfone.
né? Mas assim, mesmo as pessoas que deveriam estar às vezes retidas, né, pelos processos humanos, mas a justiça humana é muito falha. Então Deus, sabe, essa é uma coisa que eu já estabilizei assim. A palavra de Deus, a lei de Deus é o melhor para a nossa vida. Quer você esteja alinhado 100% a ela, quer você ainda esteja nas suas lutas, nas suas batalhas espirituais, não importa, né? O pior do cristão não é, acho que, pecar, mas é chamar o pecado, né, de certo. Esse é o maior, que é o que Deus, né? Jesus condenava os hipócritas, né? Que eram hipócritas, ou seja, que eles queriam pregar o certo para os outros, mas eles não praticavam. E a última pergunta, o que significa o fato dos adventistas e estão em tantos países do mundo? O Murilo, você quer participar mesmo, né? Vai ficar aí, pessoal, espero que... Olha lá. Tá bom. O Ian manda um abraço para você também, Murilo. Manda um abraço para ele, Ian, depois. Tá batendo palma agora. O que significa o fato dos adventistas, né, estão em tantos países do mundo? O que isso diz sobre a bênção de Deus em nossos esforços? Sua igreja e sua classe da escola sabatina pode desempenhar um papel maior em terminar essa obra? Realmente, né, a igreja adventista está organizada, né, em 203, talvez alguns países a mais, que eu não lembro o número exato, mas temos mais países ainda, porque nós não conseguimos entrar. Temos missionários escondidos em muitos países, que estão lá tentando pregar o Evangelho, e eles vivem, né, o Evangelho. E aí ele pergunta como que a nossa classe, né, a nossa igreja pode desempenhar o papel em terminar aí essa obra. Isso é importante, né? Cuidando dos nossos vizinhos, sabe? Cuidando da onde a gente trabalha, cuidando ao nosso redor. Eu vejo alguns irmãos, né, que estão preocupados com a África. Só que essa preocupação é uma preocupação meio intangível, porque assim, aquela preocupação, mas não mexe um dedo para... as próximas férias eu vou passar na África, sabe? Também a pessoa não fala isso, né? Geralmente a pessoa... estou tão preocupado com os irmãos da África. Estou preocupado com os irmãos lá do litoral paulista que caiu. Você está preocupado mesmo, filho? Tem o número do Pix aqui para você mandar um dinheirinho lá. Então manda, sabe? A nossa preocupação tem que ser em ação. Então, a maneira mais fácil e prática é você agir ao redor, né? A sua classe da escola sabatina, ela é um pequeno grupo, é uma mini igreja, né? Aqui na igreja a gente se reúne, faz junta panela nas unidades da escola sabatina, é uma pequena igreja. É nessas pequenas unidades que você consegue convidar um vizinho, vou ter uma reunião aqui na minha casa, quer participar? Para que ele entre em contato com a palavra de Deus, com o Evangelho Eterno, que foi o tema dessa semana. Então sim, né, qual que é o papel aqui que nossa classe pode desempenhar? Creio que pode desempenhar o papel sim de ajudar a terminar essa sagrada obra aqui, terminar a obra de Deus aqui na Terra. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações, um pouco vagas, né? Um pouco do meu jeito, mas espero que ajude vocês aí nas considerações das 3 perguntas. Vamos agora, então, encerrar com uma oração, né? E peço que você curva a sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nos deixastes nesse mundo e não nos deixaste no escuro, não nos deixastes nas trevas, mas deixastes na luz do Evangelho Eterno, Pai. Obrigado porque mesmo nós sendo tão falhos, tão débeis, mas o Teu Santo Espírito nos dá a entender as mensagens, os significados e como nós devemos, ó Pai, aplicar esse Evangelho em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela lição, obrigado pela saúde que nos deu aqui para nós 3 e para todos que estão assistindo. Esteja também, ó Pai, com os pedidos que nós colocamos aqui nos comentários, né, por netas, por irmãos, por familiares. Que o Senhor, ó Pai, em Ti só que nós confiamos, então nós colocamos tudo isso em Tuas mãos, que a Tua vontade se cumpra e que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos fortaleça a cumprir o papel que nos cabe, nos ajude a entender, nos ajude a aceitar. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Encerramos aqui então, pessoal, o 3º vídeo e nós nos vemos então no 4º vídeo, onde vamos continuar sobre as 3 mensagens aqui do Apocalipse. Temam a Deus e deem glória a Ele. Muito obrigado, pessoal. Hashtag fui até o fim aqui do vídeo. Um abraço para vocês e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.